Existem perguntas que a alma humana faz em seus momentos mais escuros. Perguntas que não têm respostas fáceis. E no topo de todas elas está esta: se Deus é bom e todo-poderoso, por que o sofrimento existe? E em sua forma mais cruel e incompreensível. Por que a tragédia atinge as almas mais puras, as crianças? Em muitos momentos a fé parece ser a resposta, mas em outros a dor é tão imensa que a fé parece se esvair. É nesse espaço de silêncio e de dúvida que muitos se encontram, a alma no caos. Esta é uma jornada de reflexão sobre o maior mistério da existência. Não buscaremos uma única resposta, pois, talvez, ela não exista. Mas exploraremos os caminhos que a humanidade, ao longo dos séculos, percorreu para encontrar um sentido para o que parece não ter nenhum. O problema filosófico do sofrimento e da fé tem um nome: Teodiceia. É a tentativa de conciliar a existência de um Deus onisciente, onipotente e benevolente com a presença do mal e do sofrimento no mundo. Mas essa não é apenas uma pergunta para teólogos. É a pergunta que ecoa no coração de toda mãe, de todo pai, de todo ser humano que vê a dor de uma criança. Essa dor é um veneno que desafia a lógica, a moralidade e, por vezes, a própria fé. É o tipo de dor que te faz olhar para o céu em busca de um rosto, de uma explicação, e encontrar apenas o silêncio. Onde estava uma mão que pudesse ter impedido o desastre? Onde estava a presença que deveria estar ali, protegendo a inocência? Essa é a pergunta mais antiga e mais urgente da humanidade. Um grito da alma que transcende todas as filosofias e doutrinas. Ao longo da história, diferentes abordagens foram propostas para lidar com esse mistério, cada uma como um mapa para um território desconhecido. A primeira é o argumento do livre-arbítrio. Essa visão defende que a dor, a doença e a tragédia não são um castigo de Deus, mas uma consequência das escolhas da humanidade. Deus, em sua infinita bondade, nos deu a liberdade de escolha, e o mal seria a ausência do bem, o resultado desse livre-arbítrio. A tragédia seria, então, um eco das escolhas humanas, uma reverberação de um mundo que se afastou de sua fonte divina. A segunda abordagem é a do aperfeiçoamento da alma, ou soul-making. Essa visão vê o mundo não como um paraíso, mas como uma escola de crescimento. O sofrimento, em sua forma mais dura, seria uma ferramenta para forjar o caráter, a compaixão e a resiliência. A alma, para ser purificada, precisaria do fogo da adversidade. O sofrimento, nessa visão, seria um ingrediente necessário para a criação de seres espiritualmente maduros, capazes de um amor genuíno e de uma fé que não depende de um mundo sem dor. E há uma terceira visão, talvez a mais humilde, a de que a mente humana é simplesmente pequena demais para compreender os propósitos de Deus. O livro de Jó, na Bíblia, confronta esse mistério diretamente. Jó, um homem justo, perde tudo. Ele questiona Deus, mas não recebe uma explicação. Ele recebe a grandiosidade de Deus, um lembrete de que há uma sabedoria maior que transcende a nossa. Essa visão não oferece uma resposta, mas um convite à confiança e à aceitação de que a vida é um mistério e que nossa paz não está na compreensão total, mas na fé. Alguns pensadores, como Santo Agostinho, defenderam o argumento do livre-arbítrio. A dor, a doença, a tragédia não seriam um castigo de Deus, mas uma consequência das escolhas da humanidade. O mal seria a ausência do bem, o resultado do livre-arbítrio que Deus nos deu. Nossas escolhas, e não Deus, seriam as responsáveis por essa dor. Outros, como o filósofo John Hick, propuseram o que se chama de argumento do aperfeiçoamento da alma, ou soul-making. A vida não seria um paraíso perfeito, mas uma espécie de escola. E o sofrimento, em sua forma mais dura, seria uma ferramenta para o crescimento, para a construção do caráter, da compaixão e da resiliência. A alma, para ser forjada, precisaria do fogo da adversidade. E há uma terceira visão, que talvez seja a mais humilde de todas. A de que a mente humana é simplesmente pequena demais para compreender os propósitos de Deus. O livro de Jó, na Bíblia, confronta esse mistério diretamente. Jó, um homem justo, perde tudo.
Ele questiona Deus, mas não recebe uma explicação. Ele recebe a grandiosidade de Deus, um lembrete de que há uma sabedoria maior que transcende a nossa. Mas a filosofia por si só nem sempre acalma o coração. A alma precisa de mais. Imagine a história de uma família, um casal que perdeu um filho. A dor não tinha nome, e a fé, que antes era uma âncora, parecia ter se soltado e o deixado à deriva no oceano do desespero. Eles oraram, e a única resposta que ouviram foi o silêncio. O homem, em sua dor, se sentiu traído. Ele gritou, chorou e se afastou de tudo o que um dia acreditou. A dor se tornou sua única religião. A mulher, por outro lado, se sentiu esmagada. Mas em seu luto, ela começou a procurar uma forma de canalizar a dor. Ela começou a ajudar outras famílias que passavam pela mesma tragédia. Ela criou um grupo de apoio. Em meio ao caos, ela começou a semear a esperança. A dor não foi embora. Mas, ao ajudar os outros, ela percebeu algo profundo. Que o propósito de sua dor não era compreensível, mas que a sua resposta à dor, sim. A sua resposta era o amor. Era a compaixão. A história deles nos ensina que a fé não precisa de respostas para ser real. A fé é, na verdade, a capacidade de continuar, mesmo quando o silêncio é a única resposta que recebemos. É a coragem de manter a esperança em um mundo imperfeito. A paz não vem da compreensão total do sofrimento, mas da aceitação de que a vida é um mistério e que a nossa resposta, a nossa ação, é o que realmente importa. A maior fé, talvez, não esteja na certeza de um Deus que nos salva do sofrimento, mas em um Deus que está conosco no meio dele, nos dando a força para continuar. Se a sua alma busca sentido em meio ao caos, saiba que essa jornada é a mais espiritual de todas. Existem perguntas que a alma humana faz em seus momentos mais escuros. Perguntas que não têm respostas fáceis. E no topo de todas elas está esta: se Deus é bom e todo-poderoso, por que o sofrimento existe? E em sua forma mais cruel e incompreensível, por que a tragédia atinge as almas mais puras, as crianças? Em muitos momentos, a fé parece ser a resposta. Mas em outros, a dor é tão imensa que a fé parece se esvair. É nesse espaço de silêncio e de dúvida que muitos se encontram. A alma no caos. Este é o grito mais antigo da humanidade. A dor de ver uma criança, a inocência em sua forma mais pura, sofrer, é um veneno que desafia a lógica, a moralidade e, por vezes, a própria fé. É a dor que te faz olhar para o céu e perguntar: onde estava você? Se você é bom, se você é todo-poderoso, por que não interveio? O silêncio, a única resposta, é a prova mais amarga da ausência. O problema filosófico do sofrimento e da fé tem um nome: Teodiceia. É a tentativa de conciliar a existência de um Deus onisciente, onipotente e benevolente com a presença do mal e do sofrimento no mundo. Mas essa não é apenas uma pergunta para teólogos. É a pergunta que ecoa no coração de toda mãe, de todo pai, de todo ser humano que vê a dor de uma criança. É a dor que transforma um crente em um questionador em um ateu e um ateu em um buscador. Ao longo da história, diferentes abordagens foram propostas para lidar com esse mistério. São como mapas que tentam traçar um caminho em um terreno desconhecido, cada um com sua própria lógica, mas nenhum com todas as respostas. Alguns pensadores, como Santo Agostinho, defenderam o argumento do livre-arbítrio. A dor, a doença, a tragédia não seriam um castigo de Deus, mas uma consequência das escolhas da humanidade. Deus, em sua infinita bondade, nos deu a liberdade de escolher, e o mal seria a ausência do bem, o resultado desse livre-arbítrio. A tragédia seria então um eco das escolhas humanas, uma reverberação de um mundo que se afastou de sua fonte. Nossas escolhas, e não Deus, seriam as responsáveis por essa dor. A dor de uma criança nesse cenário seria uma consequência do universo moral que a humanidade escolheu para si. Outros, como o filósofo John Hick, propuseram o que se chama de argumento do aperfeiçoamento da alma, ou soul-making. A vida não seria um paraíso perfeito, mas uma espécie de escola. E o sofrimento, em sua forma mais dura, seria uma ferramenta para o crescimento, para a construção do caráter, da compaixão e
e da resiliência. A alma, para ser forjada, precisaria do fogo da adversidade. O sofrimento, nessa visão, seria um ingrediente necessário para a criação de seres espiritualmente maduros, capazes de amor genuíno e de uma fé que não depende de um mundo sem dor. E há uma terceira visão, que talvez seja a mais humilde de todas, a de que a mente humana é simplesmente pequena demais para compreender os propósitos de Deus. O livro de Jó, na Bíblia, confronta esse mistério diretamente. Jó, um homem justo, perde tudo. Ele questiona Deus, mas não recebe uma explicação. Ele recebe a grandiosidade de Deus, um lembrete de que há uma sabedoria maior que transcende a nossa. Essa visão não oferece uma resposta, mas sim um convite à humildade, à aceitação de que a vida é um mistério e que a nossa paz não está na compreensão, mas na confiança. Mas a filosofia, por si só, nem sempre acalma o coração. A alma precisa de mais. Pense em Marcos e Juliana, um casal comum, cheio de sonhos. E a vida os presenteou com um filho, Gabriel, um menino de olhos curiosos e riso fácil. A alegria deles era absoluta. Mas o destino, com sua ironia cruel, virou as costas para eles. A dor não tinha nome. E a fé, que antes era uma âncora, parecia ter se soltado e os deixado à deriva no oceano do desespero. Eles oraram, e a única resposta que ouviram foi o silêncio. Marcos, em sua dor, se sentiu traído. Ele gritou, chorou e se afastou de tudo o que um dia acreditou. Onde estava Deus? Ele gritava para o vazio. A dor se tornou sua única religião. Ele se sentia como Jó, mas sem a sua resignação. Ele não queria entender. Ele queria uma resposta, um porquê. A sua raiva se tornou um muro que o separou de Deus e de Juliana. Juliana, por outro lado, se sentiu esmagada, mas em seu luto, ela começou a procurar uma forma de canalizar a dor. Ela começou a ajudar outras famílias que passavam pela mesma tragédia. Ela criou um grupo de apoio. Em meio ao caos, ela começou a semear a esperança. A dor não foi embora, mas, ao ajudar os outros, ela percebeu algo profundo, que o propósito de sua dor não era compreensível, mas que a sua resposta à dor sim. A sua resposta era o amor, era a compaixão. A história de Marcos e Juliana nos ensina que a fé não precisa de respostas para ser real. A fé é, na verdade, a capacidade de continuar, mesmo quando o silêncio é a única resposta que recebemos. É a coragem de manter a esperança em um mundo imperfeito. A paz não vem da compreensão total do sofrimento, mas da aceitação de que a vida é um mistério e que a nossa resposta, a nossa ação, é o que realmente importa. A maior fé, talvez, não esteja na certeza de um Deus que nos salva do sofrimento, mas em um Deus que está conosco no meio dele, nos dando a força para continuar. A fé não é a ausência de dor, mas a presença de coragem no meio dela. A sua dor não é um sinal de que você foi abandonado, mas de que você está em uma jornada de profunda resiliência e crescimento. Se a sua alma busca sentido em meio ao caos, saiba que essa jornada é a mais espiritual de todas. Se este vídeo o tocou de alguma forma, deixe um like e se inscreva no canal Rotina da Espiritualidade para mais conteúdo que nutre a alma. Até a próxima. Muita luz e paz.